Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de perto, gente de longe, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso Arte e Notícia. Hoje falando sobre um dos assuntos, que é a profissão do meu convidado para esse bate-papo. Mas eu acho que eu posso dizer que arquitetura também é arte, não é, Felipe Belotto? É, meu amigo Fredo, uma satisfação estar aqui com você hoje. É assim, a arquitetura é uma espécie de arte. O arquiteto urbanista é humanas, né? Ele foi treinado para lidar com pessoas e fazer obras de arte, em geral, inclusive na construção também. Civil, né? Mas é uma espécie de arte, sim, com certeza. Muito bem, a gente vai estar falando sobre isso e você fique conosco. Será um podcast muito bacana e a gente vai seguir daqui. A gente volta já. E voltamos no Arte Notícia, hoje recebendo o Felipe Belotto, arquiteto, para conversar com a gente. Muita prosa boa aqui. Ele também que é do métier do futebol, ele vai contar essa história para a gente aí, tá bom? Você pode sugerir pautas, fazer suas críticas, dar suas sugestões por esse telefone que está aparecendo aqui na tela, ó. Tá vendo, ó? 19 989 07 1252. E você pode entrar em contato conosco. Esse é o nosso Zap, o Zap do Arte e Notícia. Sempre em nome do Escritório Ortiz, Contabilidade e Condomínio, do site O Independente e, claro, dos Estúdios Pinheiros. E aqui nos Estúdios Pinheiros, hoje, aqui no Arte e Notícia, eu recebo Felipe Belotto, 44 anos, é filho do senhor Antônio Carlos Belotto, nosso ex-prefeito, eterno dirigente, vice-presidente, ora presidente, ora vice-presidente, ora diretor do nosso querido União São João, filho também da professora Marilda, minha colega, né? Descobri que é minha colega de letras. Depois você vai contar essa história que ela ficava no seu pé e tal. E casado com a Karina, pai do João Pedro e da Maria Gabriela. Isso pode ser uma parte do resumo de quem é o Felipe, ou o Felipe tem mais coisa para contar? Não, muito orgulho da família que eu tenho, de verdade, que mora no meu coração, meu pai, minha mãe, todos os ensinamentos que a gente aprende durante a infância, né? E a minha esposa, tão querida, que é uma guardiã, uma mãezona dos nossos filhos, Maria e o João. Sou o pai do João e da Maria, né? Especiais, meus filhos, o João muito inteligente, a Maria muito carinhosa. Então, tenho muito orgulho da família que a gente herdou e da família que a gente está construindo até agora. O Felipe, fala pra gente, quem foi o Felipe Belotto? Quem era o Felipe Belotto criança, que é adolescente, jovem? As pessoas às vezes têm curiosidade de saber, pelo menos aqueles que não te conhecem de perto, né? Olha, a minha infância praticamente eu passei lá no Jardim Fátima, tá? Quando eu nasci, meu pai e minha mãe moravam no Belvedere, na rua Castro Alves. E depois, quando eu tinha lá seus 8 ou 9 anos, talvez, eu não vou me lembrar certinho, eu acabei mudando para a casa da minha avó, que é ali no Jardim Fátima, na Rua 2. Tá? E é ali que eu me recordo de toda a minha infância, de brincar na rua, brincar com os colegas, jogar futebol, né? E, enfim, fui uma criança que convivi com meu pai dentro do União São João de Araras, desde o início, da usina São João, né? Você foi mascote do União, né? Mascote não, mas eu entrei muito com o time dentro do campo e também acompanhei muito o time quando eu já era mais adolescente, acompanhava meu pai em alguns jogos externos, porque a União teve uma época muito boa, né? Uma época de ouro, né? Quando participou da elite do campeonato. Então eu jogava com São Paulo, Palmeiras, Corinthians, todos os times aí conhecidos da primeira divisão. Então, nesse momento, acompanhei muito meu pai também para fora de Araras, com o time, era muito gostoso, né? Enfim, mas também era
um aluno muito aplicado, viu, Fredo? Sempre fui o melhor aluno da classe, estudava pra caramba, até por conta da minha mãe, né? A Você foi professora CDF. Marilda. Eu preciso fazer uma correção aqui. Eu esqueci de uma pessoa da sua família. O Fernando, seu irmão. Meu irmão, Né? claro. O caçula aí. Abraço, Fernando. Desculpe aí, viu, nossa falha. Mas você tocou no assunto da sua mãe, né? Professora. É difícil ser filho de professor? Ah, minha mãe era professora de português, gramática, Colega. né? Então, era aquele negócio. Então, eu era um aluno aplicado. Eu estudava bastante, tá? Mas mais por conta da influência da sua mãe ou porque você tinha já um interesse no conhecimento? No início era por conta da minha mãe, né? Pela essa cobrança, ela era professora, então ela sempre me cobrou dos estudos, né? Então, sempre primeiro os estudos, depois a brincadeira. É sempre assim. Seu pai, apesar do futebol, também fazia essa cobrança. Meu pai era mais assim, ficava mais focado no União São João, no trabalho dele, na usina São João, que ele trabalhou há muito tempo, mas também me cobrava. Mas minha mãe era mais presente ali nas tarefas, e isso me fez, acho que, né, ser aplicado. Então eu era assim, sempre naveguei ali entre os melhores alunos da classe, né? Nas escolas que eu passei, depois na faculdade eu fui o melhor aluno da classe, faculdade de arquitetura, que estudei na PUC, em Campinas. Eu me dedicava bastante, Fredo, até pelo fato de meu pai e minha mãe, eles sempre me ensinarem isso, a importância do conhecimento, dos estudos. Isso é uma coisa que ninguém tira de você. Eles sempre me diziam, o que eu vou deixar para você é a condição de você estudar, a condição de te dar a melhor escola, melhor faculdade que você puder, e você vai ter esse conhecimento para sua vida. Então, em resposta a isso, eu acho que eu me dedicava mais, porque eu vi o esforço deles, né, de trabalhar e poder pagar a escola, pagar a faculdade para a gente, né? Então, eu respondia com a minha dedicação. Então, esse é o Felipe da infância e adolescência. Fora a luta para a manutenção da família, né? Da comida, do ganha-pão, enfim, que aquilo é uma família normal como qualquer outra. Normal, claro. Ô Felipe, e como é que foi o salto? Acho que as pessoas têm essa curiosidade. Do Felipe menininho lá, filho do Beloto, da professora Marilda, para essa escolha profissional até a arquitetura, até a PUC de Campinas. Olha, acho que tem tudo a ver também com essa questão do União São João também. Por quê? Quando eu mudei para casa da minha avó, que eu contei, minha avó teve um problema de saúde, então ela morava sozinha, porque ela já era divorciada. E aí meu pai e minha mãe resolveu mudar para lá para ficar junto com ela. E aí nesse momento, a casa já era uma casa antiga, né? E meu pai então resolveu reformar essa casa, ampliar as instalações da casa. E aí ele contratou a consultora Pavan, que, né, o Zé Mário era o presidente da União São João, então acabou. E aí naquele momento eu me lembro muito disso, do projeto, desenho, né? O traço. Veio a Márcia Pavan, né? Como arquiteta, desenhou seu Tite, Zé Mário. Então, aquilo me encantou, sabe? De ver a transformação daquele pedaço de papel, que era um desenho, que eu achava bonito, e depois eu ver aquela casa pronta. E depois morando na casa lá. Que legal. Então, isso talvez, né? Eu posso afirmar com você que me influenciou na hora da escolha da profissão. Teve um efeito em você como se fosse uma ação transformadora. Né? Exato, e hoje eu vejo isso na arquitetura e eu posso dizer para você hoje que eu acertei na escolha, porque é a transformação do espaço, porque o espaço arquitetônico, né, o espaço físico que a gente convive, ele é projetado, né, pelo arquiteto, pelo urbanista, mas ele é um espaço para as pessoas, né? Então você cuida das pessoas, tanto que a arquitetura, a gente estava falando no início do programa, é uma ciência humanas, não é exatas, apesar de você ter contato com algumas coisas de cálculo, mas ela é humanas, porque ele vai cuidar das pessoas. Você vai
projetar e fazer espaço Não para as existe pessoas isso que eu ia te conviverem. falar. Não existe espaço vazio. Existe espaço para ser ocupado. E nós, arquitetos, Né? chamamos isso de espaços vivos. O espaço, ele é vivo, porque ele vai abrigar pessoas, famílias, um escritório. O que é um escritório? As pessoas vão trabalhar. E aí você amplia isso para uma escala de uma cidade. É a mesma coisa. Uma cidade, ela não é só concreto, asfalto, sarjeta, poste. Ela é espaços de convívio. Espaço onde as pessoas vão se encontrar, vão trabalhar, vão conviver, vão morar. E aí o arquiteto tem essa visão ampla do espaço projetado para as pessoas. Isso, de verdade, me encantou bastante e eu hoje me sinto que estou no lugar certo, tá? Porque quando eu entrei no serviço público, aí eu pude realmente aplicar isso e isso me fez uma satisfação profissional muito grande, muito gratificante. Eu fiquei muito assim, comovido de ouvir você falar de uma pessoa que eu tenho profundo respeito. O seu Tite Pavan. Com O certeza. seu Tite Pavan, aliás, acho perfeitamente possível trazê-lo para a gente conversar aqui, porque é o seguinte, Araras tem uma dívida com a família Pavan, mas sobretudo com o seu Tite, por muitas razões, né? Aqui a gente não está falando só do União, não. Pouca gente sabe quem é o Tite Pavan e o que ele já fez por essa cidade. Sem dúvida. Né? E você se espelhou em alguém, você teve alguém, uma referência de alguma coisa. Foi isso que motivou o seu ingresso e a sua escolha pela arquitetura. Você falou, eu fiz bem, acho que acertei. Se você não tivesse escolhido arquitetura, você teria escolhido o quê? Minha segunda opção era publicidade e propaganda. Também é humanas, né? Mas sempre foi arquitetura. Né? Sempre tinha primeira opção. Eu prestei alguns vestibulares, mas sempre foi arquitetura. Entendi. E você se formou em? Na PUC, Campinas, em 2002. 2002. Isso. Chegou a trabalhar, estagiar? Sim. Antes A gente vai entrar daqui a pouco para falar do serviço público, sim, que é muito importante, sim. Talvez seja o setor onde você mais trabalhou, né, mais desempenhou a sua carreira, desenvolveu a sua carreira. Mas antes disso, você fez os estágios, trabalhou em alguns lugares? Como é que sim. O início de tudo sempre é um estágio, né? Então, quando eu estava já no último ano da faculdade, eu fiz estágio na consultora Pavan. Que legal. Não foi um estágio longo, mas na verdade foi. Nem era remunerado, era só para a gente aprender lá, conviver com o dia a dia de uma consultora, Mas de tinha as horas lá do estágio para escritório cumprir, de projetos, né? E depois eu fiz na matéria-prima, também do Jacovetti, né, que também me acolheu lá. Aí foi um estágio já mais amplo, onde eu já pude sair daquela condição de estudante e já partir para uma condição já profissional com ele. Então ali aprendi bastante Jacovetti coisa. e Fajon, né? Do falecido Fajon, né? E lá fiz estágio quase 2 anos. E aí eu conheci a Karina, né? Me formei em 2002, a Karina, minha esposa, a gente começou a namorar em 2001. Ela também é arquiteta? Na época, ela não era arquiteta ainda, hoje ela tem 2 formações, ela estava fazendo tecnologia em construção civil, na Unicamp, mas eu conheci ela aqui em Araras, tá? E ela já trabalhava no ramo, ela trabalhava num escritório de arquitetura. E aí, quando a gente se conheceu, eu também comecei a trabalhar, a gente decidiu abrir um escritório junto. Um escritório de arquitetura. Desde aquela época, a gente tem um escritório junto. Mas, peraí, explica essa história. Quando vocês decidiram abrir o escritório, vocês eram só amigos ou já estavam namorando? Não, a gente estavam construindo a vida? Isso, a gente começou a namorar em 2001, aí depois, quando eu me formei, a gente já abriu o escritório de arquitetura. Então, desde antes de eu casar com ela, a gente, além de eu namorar e casar com ela, a gente trabalhou junto, um bom tempo. Bacana isso. Né? Então, a gente formou esse escritório de arquitetura juntos. Você acha que isso ajudou
ou atrapalhou o casamento? Melhorou? Você acha que Não, serviu para... não tem nada a ver, não. Não, tem muita gente que diz que não consegue trabalhar junto, né? A Karina é uma profissional muito dedicada também, como eu. Só que ela seguiu para um outro setor. Hoje ela presta serviço para outros escritórios. Ela tem a vida própria dela, né? E tanto que aí eu fui para a vida pública e ela continuou com os trabalhos de arquitetura e urbanismo. Que ela se formou depois. A segunda formação dela é arquitetura e urbanismo, que ela também se encontrou. Entendi. O Felipe, antes da gente entrar propriamente na questão do serviço público, da sua experiência, que é muito importante de falar hoje, além da ideia de transformação, de fazer a ocupação dos espaços e propiciar isso às pessoas, o que você pensa, o que você considera importante para a formação profissional? Alguém que está nos escutando aí, nos assistindo hoje, de um jovem, por exemplo, está em dúvida de seguir uma carreira, uma situação. Porque tem uma coisa que eu admiro muito em você, nunca te falei isso, vou te falar hoje. O foco que você tem e a assertiva que você tem em relação à sua escolha. Não, é isso que eu quero fazer, eu quero determinar e vou fazer isso. Foi uma escolha importante, que ela se mostrou bastante frutífera, né, com vários projetos desenvolvidos. Mas uma pessoa, eu estou citando um jovem, mas pode ser alguém que tenha uma profissão e de repente queira fazer uma avaliação disso e mudar o rumo, né? Como é que a pessoa pode se identificar ou identificar isso nessa mudança de paradigmas aí? Olha, o jovem, né, ele é o que vai fazer depois o mercado nosso, claro, de trabalho. Então, para mim, a arquitetura e urbanismo foi assertivo, como você disse aí. Foi uma escolha certa. Depois eu evoluí com isso, fui aprendendo, me aperfeiçoando. E hoje a gente aplica isso de verdade. Todo jovem, ele começa num estágio também, como eu também comecei. Então, acho que essas oportunidades de estágio é importante para o jovem que quer, às vezes, determinado segmento, fazer o estágio, entrar numa empresa e aprender um pouco. Porque ali, a faculdade não vai ensinar a pessoa, ensinar você a lidar com os problemas do dia a dia, né? Então, é a formação técnica. Além, né, da questão profissional, você vai lidar com as questões do dia a dia, respeito, né, os valores pessoais, né, para você se tornar um cidadão e replicar aquilo para depois construir uma família, construir um... E aí, eu acho que o jovem tem que ter essa oportunidade de estágio, sabe? E ele fazer. E a pessoa, às vezes, que está querendo sair de determinado setor, como você disse, às vezes eu fui para uma determinada área hoje em dia, né? E não deu certo, também é normal. Eu acho que tem que procurar se informar, fazer um estágio, fazer um trainee em alguma empresa para ela sentir aquilo lá, né? Mais do que fazer um curso profissionalizante, é ela se enturmar com a área que ela está buscando entender. Você fala de uma maneira apaixonada pela sua profissão e vocacionado para ela. Quem dera todo mundo tivesse a oportunidade, né? Foi uma crescente, né? Começou na infância, como eu contei, né? Nessa coincidência, me chamou a atenção aquilo, e depois eu fui para a faculdade, e aí eu pude perceber que é importante você fazer, né, aquele projeto daquela casa, mas para mim o que me encantava mais era poder mexer com as cidades, com as ocupações, né? Tanto que a arquitetura ela mexe com algumas coisas são sentimentais também. Por isso que nós falamos, a arquitetura também é uma obra de arte. Porque quando você entra num espaço que é bonito, uma obra arquitetônica, você fala, nossa, que legal. Então, questões de iluminação, questões de posicionamento, de ventilação, tudo tem norma. Mas mais do que isso, é o sentimento da pessoa se sentir bem naquele lugar. A qualidade do ambiente, ele não só quer dizer assim, se ele está bem projetado. Ele foi bem dimensionado. Legal, é ergonômico, tudo, mas mais do que isso, é a pessoa se sentir bem.
se sentir acolhida naquele ambiente. E aí você acertou a mão. Na verdade, me corrija, eu sou ignorante nessa área. O conceito, eu acho que o conceito mudou também com os anos, né? Porque hoje em dia você não pode pensar em projetos sem considerar aquela palavrinha de sustentabilidade, né? E dentro desse conceito de sustentabilidade, todo mundo acha ou evoca a questão da sustentabilidade a necessariamente práticas de ESG, e o que é justo, é devido, mas não necessariamente só no campo de meio ambiente. A sustentabilidade ela tem um leque muito grande. Sim. Talvez seja uma oportunidade de você falar disso também, para quem se interessa. A sustentabilidade no sentido amplo da palavra é quando a construção ou qualquer outra situação se sustente para ela se tocar sozinha. Então, hoje na arquitetura, nós temos várias questões que diz respeito à cadeia produtiva dos insumos, certo? Que é relacionada mais ao meio ambiente, mas também tem energia fotovoltaica, luz natural, ventilação cruzada, para você maximizar isso dentro do espaço construído. Então, a questão da sustentabilidade tem tudo a ver com a arquitetura, porque não só na cadeia produtiva, mas também nessa qualidade do espaço produzido. Hoje, você não dá para você falar numa casa que não tenha já material ecológico, que tenha placa fotovoltaica, que tenha aquecimento solar. Não dá para você falar sem isso hoje. A gente tem ainda a população mais carente ou menos abastada, ela ainda tem uma dificuldade econômica para se alcançar esse conceito. De acesso. Sim. Né? Mas existem alguns programas... Isso que eu ia te falar, como é que a arquitetura pensa isso? Tem alguns programas governamentais que fazem isso, né? Que não em todos os setores. Mas hoje é lei você usar material ecológico. Então, as próprias madeireiras já vão produzir madeira certificada. Então, não é que não... Existe uma cadeia envolvida que vai chegar lá. E os programas governamentais estão incentivando isso também. As casas populares construídas nos últimos tempos, vindas do governo estadual e federal, elas já têm sistema de aquecimento solar e essa questão da cadeia produtiva sustentável. Placa ecológica, madeira certificada e tudo mais. E, obviamente, isso é um processo irreversível, né? Sim, um processo irreversível, sem dúvida. Muito bem, nós estamos quase chegando aí ao final do primeiro bloco, mas é tempo da gente fazer uma introdução do que vem para o segundo, né? Que é para falar sobre a carreira do Felipe Belotto. Eu o conheci nesse contexto, né? Trabalhando no serviço público. Para a gente abrir esse assunto, como aconteceu para você o ingresso no setor público? Foi com arquitetura e urbanismo, por incrível que pareça, junto com a minha esposa. Foi logo que nós formamos, eu me formei em 2002, em 2004 foi promovido aqui em Araras um concurso público de projetos promovido pela prefeitura em parceria com a Nestlé para a revitalização do Centro Cultural atual, né? Que era a antiga estação de trem ali da FEPAS. Isso. Certo? Ela estava abandonada e a prefeitura, parceria com a Nestlé, fez um concurso de projetos e nós, eu e a minha esposa, na época namorávamos, e aí a gente apresentou um projeto. Vamos participar desse concurso. Eu sou mararense, está aqui dentro de casa, do quintal, vamos participar, né? E nós fizemos o projeto, desenvolvemos uma proposta e apresentamos, seguimos todo o ritual do edital e apresentamos o projeto. Obviamente que nós não ganhamos, mas para nós participar já foi importante. E aí, teve, no final de 2004, a premiação, que foi em São Paulo, lá no AMB. E aí, meu pai, ele me disse, falou, você quer ir, eu te levo. Pego você, a Karina, a gente vai para São Paulo, vamos lá, gente. E a gente foi nessa premiação. Nessa ocasião que eu, né, tinha todos os projetos expostos, foi feito lá a cerimônia de premiação. E aí, nessa ocasião,
eu conheci o então prefeito Meneghetti. Seu lá. Lá. Ele estava lá, meu pai, né, que é político já conhecido, ele foi e me apresentou para o prefeito Meneghetti na época. E aí, Meneghetti conhecia meu pai, falou, que legal, seu filho é arquiteto, não sabia. Isso é meu menino. Tá com um projeto aí e tal, não, vamos lá ver o projeto dele e tal. E ele foi ver o projeto, ele e outras pessoas que estavam lá. E aí ele falou, olha, gostei de você ter participado, Sazela de Araras e tal, ó, nós vamos ter eleição agora, se eu ganhar a eleição... Isso em 2004. É isso. Se eu ganhar a eleição, me procura lá no gabinete que eu vou te contratar para trabalhar na prefeitura, que eu preciso de arquiteto dentro da prefeitura. Que coisa louca, velho. Nesse Foi momento. desse jeito. Isso. E aí, fomos embora, achei legal pra caramba, falei, que legal, acho que participar. E aí, né, veio tudo aquela situação, pô, trabalhar no serviço público, arquitetura, cidade, né, aquela... E eu fui procurar ele, ganhou eleição, né, na época, e aí em janeiro de 2005, eu fui procurar ele lá no gabinete, ele me recebeu, eu levei um currículo para ele, ele falou, a partir do mês que vem você está contratado. E aí eu entrei na prefeitura. Segura aí que a gente vai entrar no segundo bloco, falando da carreira do meu amigo Felipe Belotto, dentro da prefeitura de Araras. Tem muita história para contar, hein? Tem muito projeto aí que a gente vai estar conversando aí. E você, eu acredito que esteja gostando do papo. Eu estou adorando. A gente volta já já aqui no Arte Notícia, hoje com ele, Felipe Belotto. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo, enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos? O lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma forma, um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade. Tá bom? Podcast Arte Notícia, o som da informação. Voltamos aqui no Arte Notícia, hoje recebendo o arquiteto Felipe Belotto, sempre em nome de Ortiz Contabilidade e Condomínio, O Independente, site de notícias, e também dos Estúdios Pinheiros. Portanto, foi uma conversa em São Paulo, em janeiro de 2005, o senhor estava já trabalhando, fevereiro de 2005, trabalhando na prefeitura, na segunda gestão do nosso ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti. E como é que foi crescer dentro da prefeitura? Porque você está praticamente há 20 anos lá dentro. Exatamente. Passou por várias administrações, várias cabeças, vários perfis diferentes, né? Como é que o Belotto sobreviveu a tudo isso? Bom, no começo eu fiquei um pouco, né, assim, apreensivo, porque eu era recém-formado, né? Eu me formei em 2002, participamos desse concurso, tinha meu escritório de arquitetura com a minha esposa, como falei, mas aí em 2005 já entrei na prefeitura e não sabia até onde isso ia chegar. Mas eu sempre me dediquei e sempre fui me aperfeiçoando, me interessando, fazendo os projetos, sempre que me cabia. Fui crescendo dentro da Secretaria de Planejamento, no qual entrei, né? Desde o começo, entrei como assessor técnico, depois chefe de divisão, depois diretor de planejamento, projetos. E lá fiquei até o final do mandato do Meneghetti. Fiz muito projeto, fiz muito desenho para a prefeitura na época, aprendi muita coisa, tinha muitos profissionais. Na época o secretário era o Bordini,
que me ensinou bastante coisa também. Esse conhece muita coisa, né? Exatamente. Já tinha O homem outras público também é experiências. importante, né? Isso. Então, eu sou muito grato a toda essa oportunidade que o prefeito Meneghetti me abriu as portas lá atrás, né? Aí depois eu fui crescendo, né? Com os meus braços, com o meu interesse, e fui galgando essas posições. E aí veio o final de gestão do Meneghetti, o vice do Meneghetti era o Dr. Nussi, que foi o candidato à sucessão municipal, e aí acabou perdendo a eleição para o atual prefeito, Pedrinho Eliseu, na 2008. época, 2008. E aí, o Pedrinho Eliseu, a gente tinha já uma amizade, mas ele me ligou, porque ele ficou sabendo que eu estava lá na Secretaria de Planejamento, não era o secretário, era o diretor. E aí ele me ligou e falou, olha, você está trabalhando aí na prefeitura, eu sei do seu trabalho, você tem interesse em continuar aí? Falei, claro, eu me sinto muito bem aqui, fazendo o que eu estou fazendo, desenvolvendo as coisas. Ele falou, então, você vai continuar comigo também. E ele me manteve no mesmo cargo, no mesmo posto de diretor, quando ele assumiu em 2009. Ele teve uma rápida passagem, né, no primeiro momento, né, teve o problema, e teve que sair da prefeitura. E aí veio o Dr. Brambila, que era o presidente da Câmara, assumiu interinamente, certo? E aí, nesse momento, eu tinha recebido uma proposta de trabalho fora da prefeitura, que coincidiu com esse momento de troca e de comando. Eu acabei, né, por conta disso também, saindo da prefeitura, mas 4 meses depois, o Dr. Brambila me ligou. Ele falou, olha, Belotto, eu tenho referência aqui do seu trabalho, que você estava desenvolvendo, você era diretor, tal, mas eu queria te convidar agora para você assumir a Secretaria de Planejamento. Novembro de 2009, virei secretário de Planejamento. E seguiu até abril de 2012. Isso. Aí fui secretário de Planejamento até abril de 2012, quando assumi a Secretaria de Governo. Foi no período eleitoral que afastou o Vanderlei Nascimento, que era o secretário de governo, aí eu assumi o lugar dele, fiquei até o final de 2012, período eleitoral. E aí depois retornei em janeiro de 2013 na Secretaria de Planejamento de novo, e aí fiz o segundo mandato do Brambila, quase inteiro na Secretaria de Planejamento. Estar na Secretaria de Planejamento, tudo bem, é sua praia. Como é que foi ser secretário de governo e relações institucionais? Foi um desafio gigante, porque é uma secretaria predominantemente política. Né? E ali eu tive contato com outras áreas, porque a Secretaria de Governo ela acaba dando suporte para todas as demais secretarias, como é a Secretaria de Planejamento também. Te ajudou, somou isso na sua vida? Claro, sempre um aprendizado, né? Viver o meio político ali, conviver com os vereadores, outros secretários, são outros tipos de demanda, né, que você recebe. São demandas de pessoas, não só da parte de projetos, e aí eu aprendi muita coisa também nesse momento, né? Foi importante para minha carreira ter passado ali, certo? E aí, continuando nessa evolução das coisas, na Secretaria de Planejamento, eu passei pelo SAEMA, num momento difícil. E a gente vai falar sobre isso. Foi muito complicado, né? Era a época do racionamento. Isso, foi uma estiagem terrível que nós passamos naquela época. E você tem alguns destaques, inclusive, nessa administração em que você trabalhou, que foi do Brambila, né? Eu destaquei aqui 3, que eu acho assim que são bem interessantes para a gente atualizar o nosso ouvinte, aquele que não sabe, porventura não saiba. O Projeto do Lago. Nossa. O Projeto do Lago é uma obra sua, né? É uma obra de arte. Literalmente. É uma obra de arte. O Projeto do Lago, para explicar para o pessoal, a parte nova ali no lago, né? Que é a parte do playground e aquela parte onde era o antigo zoológico. Isso. Né? Aquela parte ali foi um projeto desenvolvido
por mim, pela nossa equipe, lógico, ninguém fez Mas nada sozinho, você né? encabeçou. A gente coordenou, mas foi um projeto de grande desafio. Por quê? Foi transformar a paisagem. Nós falamos de transformação no Isso. primeiro bloco. Ali é um exemplo aplicado, real, na sua vida, que está assistindo a gente. E tem lá alguns conceitos novos foram trazidos, né, Com nessa certeza. intervenção. Ali é um projeto que me deixa muito feliz. E se eu puder explicar aqui, Claro. rapidamente, A oportunidade é é essa. um projeto que a gente se dedicou, a equipe inteira, de alma, coração, porque era um local abandonado, né, que estava ali desde a década de 90 já, parado, já estava gerando outros problemas, né? Pessoas frequentando lá, dormindo nas jaulas, enfim. Quem é de Sujeira. Araras vai se lembrar disso. É, A desativação do zoológico, até aí muita gente favorável, outra não. Eu, pessoalmente, apesar de ter crescido ali, era de uma crueldade enorme manter aqueles animais como ficavam ali. isso. Né? E todos se lembram que aquilo era fechado. Tinha Exatamente. um muro alto e tal. E aí, a primeira ação, quando a gente pegou isso em mãos, foi: vamos demolir isso daí, porque não vai voltar a ser mais zoológico. Primeiro que não é mais aquele formato um zoológico, tá? Hoje um zoológico é totalmente diferente. Não pode ser mais confinado E nem caberia. como né? era no Exatamente. passado, né? Hoje é um outro conceito. A questão do de bem-estar tratar dos os animais, animais, né? Você sabe até mais do que eu, mas é isso. Então, primeira coisa, demolir. Demolir por quê? Porque abriu a paisagem. Aquele espaço que era fechado e confinado, ele passou a ser visto pela população. É. E aí a gente começou a colher ideias, tá? Foi feito uma consulta pública do que a população imaginava para Me aquele lembro local, disso. tá? Foi colhido ideias, fizemos um projeto e aí conseguiu-se o recurso para fazer um pedaço dessa obra. E aí é aquela obra maravilhosa que vocês veem lá hoje, que foi desenvolvida com o seguinte conceito: não agredir a natureza em nenhum momento. Não tem uma árvore que saiu do lugar. É verdade. Os espaços foram se encaixando no meio da paisagem, sem agressão, para fazer aquele casamento entre as novas construções, os novos equipamentos, a tenda, a fonte, o espaço do jardim sensorial, o espaço dos pergolados, aquele laguinho das carpas. E aí, a iluminação, em geral, tudo, enfim, foi muito bem planejado. Para quem não está se localizando, lembram-se, os mais antigos de Araras, a gente entrava no zoológico por dois lados. Né? Isso. Você entrava por baixo E pela lateral. e pela lateral ali dos brinquedos, do playground. Você entrando pelo playground, você passa pelo zoológico, que já não é mais zoológico, se torna um viveiro, tem a questão, tem o CRAS Eu vou também contar instalado isso ali, aí. né? Vai chegar lá. Né? E mais adiante, havia uma outra parte que vivia meio assim à margem durante muitos anos, né? E foi também revitalizado, entrou nesse projeto. Então eu acho que foi sem dúvida um dos seus grandes cartões de visita. Foi. Né? E aí, coroando tudo isso, falando de novo de transformação, foi o projeto do CRAS Pro Arara, que foi instalado ali junto. Por quê? Exatamente para mudar o conceito de como era visto e tratado, como era visto e tratado os animais. CRAS, Centro de Reabilitação de Aves Silvestres. Que é onde tem lá o projeto das araras, Isso. né? Como era? Era um espaço de um zoológico confinado dos animais, onde os animais sofriam. Agora, como é? Você recebe animais Em situação em de situação de risco, maus crítica, tratos, sim. você trata e devolve Recupera para e a devolve para a natureza. natureza. Essa é a grande Mudou o conceito transformação. totalmente. Coroou, Sim, sem aquilo dúvida. foi a cereja do Do bolo, É. aquele projeto naquele lugar. E hoje é referência estadual. Esse projeto nosso é referência no estado de São Paulo. Sim. Vários outros municípios vêm ver o nosso projeto aqui e ele vai ser ampliado. Mas aquilo foi essa transformação
que foi feito com os animais, porque ali vem a memória da população analense que não é mais um zoológico, mas é um local que trata dos animais e reinsere eles na natureza. Isso é maravilhoso. Então, para mim, é o projeto que mais me toca. É verdade, né? Como arquiteto urbanista. Você fala com brilho nos olhos. É esse projeto, e aí tem o trabalho de toda a equipe, como eu digo, porque eu sempre sou grato à equipe que está com a gente, que acompanha a gente, que são profissionais também de altíssima qualidade, para chegar naquele resultado. Mas além do lago, você tem me envolvido em mais dois, que eu destaquei aqui, que acho que são fundamentais. Um era o polêmico PAC, foi o Programa de Aceleração e Crescimento do governo federal, né? Isso. Fale um pouquinho sobre ele de maneira bem rápida. Bem o PAC, para quem não conhece, ele foi um projeto lançado pelo governo federal, né? De repasse de recursos da União, não é financiamento, é a fundo perdido, ou seja, você não precisa devolver, mas foi feita uma seleção de projetos, não era gratuito, você tem que passar por uma seleção, você tem que apresentar o projeto. Eu queria chegar lá. A iniciativa mínima era apresentar um projeto mas viável, não né? Só isso, era uma solução para um problema real que realmente assolava o município. No caso, foi feito, na época, o cadastro do PAC drenagem. Nós estamos falando das enchentes. Isso. Tá? Das áreas alagadas, das avenidas, enfim, da marginal. Que em 2010 foi uma enchente muito grave que teve no município de Araras, que alagou casas, alagou ginásio de esportes. Sim. Foi uma enchente gigante. E tudo isso foi registrado e foi feito uma justificativa por nós para apresentar uma solução para o governo, naquela época, de canalização dos ribeirões aqui da parte urbana, tá? Por quê? Porque é onde dava os alagamentos. Então, todo mundo vai se lembrar que alagava ali o Curtume, alagava em frente o Coque, alagava Xangai, Poço do Lago, enfim, a frente da Nestlé, ali no DPA, alagava tudo isso aí, tá? E aí, a gente apresentou um projeto amplo de canalização, foi feito um estudo, foi desenvolvido por especialistas, não foi de qualquer jeito, tá? E aí fomos ao Ministério das Cidades umas 8 vezes defender o projeto. E conseguimos. Araras foi selecionado, tá? Não na totalidade, porque o projeto inicial ele pedia 81 milhões, que era para fazer os 2 braços do Ribeirão. Então, o que são os 2 braços? Explica para quem tá. Os 2 córregos. Aquele que passa ali em frente a Xangai, como é que chama aquele mercado ali que era o antigo Big? Não, o Walmart. Ali, o Walmart. Agora não é Atacadão? Atacadão. Sei lá como é que chama ali. Ali o Lagoa Serena. Você aí, pode anunciar aqui também. Aquele pedaço, e depois o outro que era ali, o do McDonald's, do lado de lá. Sim. Eram os 2, só que veio recurso para fazer um só. Então a gente optou em fazer o mais crítico, que é o ponto mais baixo, que pelos estudos de bacias hidrográficas recebe quase que a totalidade da área urbana, é o Ribeirão das Furnas. Então foi feita a intervenção. E ali não alaga mais. Resolveu o problema. Então fez todos os piscinões lá no Narciso Gomes, tudo tem um objetivo de ser, tá? Não é aleatório. Canalizou aquele córrego do Facão, perto da Nestlé, chegou ali embaixo, passou em frente ao Lagoa Serena, desceu, encontrou lá nos Ribeirões, na frente do Spani, e parou ali. Trocou algumas pontes. Esse é o projeto que custou os 43 milhões, 44 milhões. Mas ainda e não alaga mais. Não está acabado. Só que ainda faltou essa perna, que seria a segunda etapa, sim, que infelizmente não veio mais os recursos. E já não dependeu mais do município. Já não dependia mais do município. Mas o projeto que foi apresentado teve um sucesso, resolveu a situação, e esse contrato ele foi concluído com muito sucesso. É uma obra grandiosa, né, que interferiu um pouco na paisagem urbana, mas foi muito necessário para resolver o problema das enchentes. De enchente, de drenagem de água, o senhor foi parar no Saema. Isso. Num período difícil que nós passamos,
estiagem pesada, e parece que você deu conta do recado lá, né? É mais um desafio, né? Que foi o Saema. O Saema é um capítulo importante na minha vida, porque naquele momento eu fui convidado, né? Convocado a assumir a presidência no momento que o município passava uma situação muito crítica. Não só o município de Araras, tá? Diga-se de passagem, Sim. mas o estado de São Paulo sofreu uma crise hídrica, uma seca muito grande naquele momento. E Araras sofreu bastante, porque ele basicamente tinha suas captações dependentes de chuva, que são as 4 barragens. E não choveu, não choveu, não choveu, acabou gerando um problema muito sério. Mas eu fui assumir lá o Saema em dezembro de 2014, final de 2014. E naquele momento eu estava vivendo um momento muito particular, delicado da minha vida particular, que foi quando a Maria nasceu. A Maria nasceu dia 28 de outubro de 2014 e ela nasceu com um problema de saúde, que teve que ficar um tempo na UTI, e isso acabou desestabilizando um pouco a gente. E foi um desafio, 2 grandes responsabilidades que eu estava naquele momento: familiar e com o município. Então, foi difícil tomar a decisão de ir para o SEMA, mas eu tinha convicção que eu podia fazer. Sabe, eu sentia que o desafio era grande, mas eu ia conseguir. E nós fomos, em casa, família, e saímos. E foi um momento difícil, tanto em casa quanto no Saema. Em casa, graças a Deus, com o apoio da esposa, da família. A Maria fez cirurgia e teve sucesso. Não tem nenhuma sequela, graças a Deus. E no Saema, nós fizemos uma gestão também de bastante austeridade para conseguir sair daquele momento. Como é que foi resolvida a questão da água? Na real, velho. foi com a captação do Rio Mogi Guaçu. Mas não se fazia? Não. Ela estava abandonada, tá? E foi o que salvou o município. Vou explicar por quê em rápidas palavras, para a gente não se alongar muito, porque são detalhes gigantescos. Fica para a próxima. Mas, como eu disse, basicamente o município captava das barragens só, né? Tratava a água que vinha das 4 barragens. É um conjunto de 4 barragens. E foi captando a água, foi captando, até o momento que secou. Você não tem chuva, Eu não entrei tem de a pé em 2 barragens. Tá? De a pé. Seco. Zero. E aí, o que salvou o município foi a inversão. Ou seja, nós fomos até o Rio Mogi Guaçu, estudamos toda a situação que estava abandonado, a gente reformou, modernizou aquela captação naquele momento. Projeto de bombeamento. Isso, lá no Rio Mogi Guaçu, para trazer para o município de Araras 24 quilômetros de tubulação até a ETA e depois distribuir. E aí a gente calculou exatamente a vazão que conseguiríamos trazer para projetar um racionamento que pudesse ser feito com essa vazão para atender o município de Araras. Foi um racionamento rígido no primeiro momento, depois ele foi sendo flexibilizado, né? Mas o que salvou o município foi aquela modernização da captação que nós fizemos. E aí passamos, entre outras ações, né? Foi feita uma ampla campanha de divulgação, foi várias outras ações também que obtivemos êxito. E aí a equipe do Saema, mais uma vez, dizendo de equipe, foi fundamental, porque são profissionais extremamente capacitados e que conheciam o sistema, certo? A ideia foi deles, né? Inclusive hoje, o Paulinho Emídio, que estava na época lá, ele era um prestador de serviço, foi um dos cabeças de tudo isso, que falou, olha, vamos conseguir sanar se fizer assim. Então, ele pilotou boa parte disso, né? Sou muito grato a ele. Isso é uma área que ele domina bem, né? E deu tudo certo, mas foi um desafio gigantesco na minha vida, né?
porque nós estávamos ali na iminência de um colapso. De verdade. Sim. Não é brincadeira. Quando eu assumi o Saema, 2 represas estavam secas, certo? E uma represa estava praticamente no limite, né? Que o pessoal na época chamava de volume morto. Estava praticamente chegando nesse estágio. E foi preciso medidas duras, decisivas, a gente tomou para conseguir resolver o problema. Tem que doer no bolso, né? Às vezes a pessoa Então, não entende bem Pois é. Essa é uma coisa que a gente tem que tocar no assunto, porque é o seguinte, em nome da coletividade, o interesse público deve atingir o maior número de pessoas, né? E as pessoas precisam entender que elas fazem parte de uma comunidade. Não é um ser isolado. Eu moro na cidade, eu moro no Parque das Árvores. Legal, muito bem, parabéns para você, ótimo. Beleza, mas eu não moro sozinho. Isso. Eu tenho vizinhos, eu tenho uma rua. Eu tenho que entender que a gente vive o senso de coletividade e que isso precisa ser regado, cuidado. Sem dúvida. Chegamos ao final do nosso podcast. Eu falei para você que ia ser rápido, mas faço um convite para você. Esse pode ser o primeiro, porque o papo é muito bom e tem muita coisa legal. E olha, você que está aí, a gente às vezes se pergunta, né? Porque as pessoas que passam pelo setor público, a maioria, podemos falar assim, né? Como os colegas, é só pancada. Na maioria das vezes é só pancada. Mas tem coisas boas. E você, Felipe, deixou um legado importante. E primeiro quero dizer que eu sou assim, muito, muito grato por desfrutar da sua amizade, ter o seu respeito, a recíproca é verdadeira, você sabe disso. E dizer a você, meu muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Falamos de arte e notícia, sim, falamos de arquitetura, falamos de serviço público, mas falamos de humanidade, porque é isso. Você citou aí a questão de 2 coisas que me chamaram a atenção. O momento difícil que você passou com a sua menina, né? Concomitante à crise hídrica, que talvez tenha sido um dos seus desafios, não a crise em si, mas a crise do filho, né? Que a gente se perde nessa hora. A gente suporta qualquer coisa, mas não suporta a ideia da dor de um filho ou o fim do acaso. E você passou por ela. Deixou lições, se fortaleceu e hoje conduz a sua vida de uma maneira bastante estruturada diante de tudo isso. Obrigado por tudo, obrigado pela tua amizade. O Arte Notícia está à sua disposição sempre. Você que é um gestor de pessoas, porque se tem uma característica legal em você, muito particular, é a sua humildade e essa percepção de cuidar de pessoas que você tem. Parabéns por isso. Eu que agradeço, fico muito lisonjeado. E nós falamos aqui só dos desafios do passado, hein? Não falamos dos novos desafios. É verdade. Nós nem chegamos aqui no atual governo, né? Que depois de tudo isso aí que a gente conversou, eu fui vereador. É verdade. Por quase um mandato, né? E depois voltei a ser secretário de planejamento agora com o atual prefeito Pedrinho Eliseu, conduzindo várias obras desse mandato, desse governo dele, que foram também outros desafios, né? Nós não conseguimos nem falar aqui. Não, mas vamos combinar? Quer combinar? Vamos combinar. Tem um próximo aí. Sem dúvida. Fica na sua agenda. A gente fala dos desafios isso aí. atuais, mas eu fico lisonjeado pelos elogios, porque... Mas não é elogio não, é verdadeiro, você me conhece. Você diz de cuidar das pessoas, de gestão de pessoas, é o que eu vejo na arquitetura, que é cuidar das pessoas, né? Como a gente conversou aqui, tudo você pode perceber da amplitude dos projetos, das ações que são feitas, mas tudo faz sentido quando você projeta para as pessoas. Elas que são os usuários finais, que vão conviver, que vão interagir com aquele espaço, com aquela obra, com tudo, né? Então, esse cuidado talvez tenha feito com que a arquitetura me favorecesse muito nessa visão das pessoas. Então, eu fico bastante grato a todos aí que me deram essas oportunidades,
Agradeço a minha esposa por toda a paciência, por todo o apoio e dedicação que tem com os nossos filhos. Sem ela eu não estaria aqui. Então, sou muito grato também a todo esse apoio que ela me deu, a toda a minha família. E a você pela nossa amizade também. E com certeza estaremos aqui em novas oportunidades. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu tenho muito assunto para ser dito. Coisa boa, gente, a gente tem que falar. Sabe, não é só pedrada, não é só pancada, não. Tem muita coisa que se faz que as pessoas não têm ideia de como aconteceram e em que circunstância aconteceram. Obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Você é da casa, tá bom? E a você, o meu muito obrigado. Para você de longe, para você de perto, o meu beijo carinhoso, o meu abraço. E a gente se vê no próximo episódio do Arte e Notícia, aqui, direto dos Estúdios Pinheiros. Até mais. Podcast Arte e Notícia, o som da informação.